A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, mais uma vez eu venho aqui falar com vocês do amor de Cristo, a palavra do Senhor que nos traz vida e nos traz vida com abundância, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor. Então que essa palavra possa alimentar o teu espírito, não sei o momento, a hora que você vai ouvir essa palavra, mas que ela venha penetrar no teu coração e que ela venha trazer modificação de vida para você, porque tem trago para mim, não só para mim, mas para todos que estão ao meu lado, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos o sal da terra e a luz para iluminar o caminho. Então, para nós sermos sal e para nós sermos luz, nós temos que ser diferença, temos que andar na palavra, temos que viver da palavra, temos que ser espelho, temos que ser testemunho, porque Paulo vai nos dizer que nós somos uma carta aberta, lida para o mundo ouvir. Como assim, irmã Ruth? Nós somos uma carta, o seu testemunho, a forma que você vive, a forma que você anda, fala, as suas atitudes, o seu caráter, vai nos dizer se você é uma carta lida como um bom testemunho ou como um mau testemunho, né? Porque quantos hoje nós ouvimos dizendo, né? Ah, se for para me ser como aquele cristão, eu não quero, prefiro ficar do jeito que eu estou. Então, seja aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem que passa na rua e as pessoas olham e vejam em você o brilho do Espírito Santo de Deus. Que olhem em você e vejam um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade e que serve ao Senhor com retidão, que nega a si mesmo por amor à palavra. E a palavra que eu quero trazer para nós nesse dia é uma palavra que o Senhor me deu um discernimento, uma sabedoria que há muito tempo e nunca ouvi, na verdade, falar sobre essa sabedoria que o Senhor me deu essa semana. E ia pensando, eu falei, Senhor, eu preciso transmitir aquilo que o Senhor passou. E eu quero ler com os irmãos, você que tem a sua Bíblia, abra junto comigo, vamos ler? Pause aí o vídeo para nós lermos juntos, né? Para estar dando continuidade aqui à palavra. Eu vou ler com vocês em Juízes 6. Vamos falar sobre Gideão. Irmãos, eu não vou trazer aqui a história sobre Gideão. Eu vou passar para vocês aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração através do Espírito Santo de Deus para vocês. Mas preciso ler em Gideão para vocês entenderem aquilo que o Espírito Santo de Deus transmitiu ao meu coração, amém? Então vamos lá, Gideão, que vamos ler em Juízes 6. Eu vou ler alguns versículos e os irmãos vão me acompanhando. Vou ler o 12, que vai nos dizer assim, 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí vai dizer o 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Olha que interessante. A palavra do Senhor, para quem conhece, já ouviu falar sobre os medianitas. Vou falar um breve resumo sobre isso. Que Gideão, ele estava ali no largar, né, malhando trigo. Então veio o anjo do Senhor, apareceu para Gideão, né, e falou que Deus iria livrar o povo israelita através de Gideão, né? E Gideão olhou para ele, e olha que interessante, irmãos, esse é um ponto que eu quero que vocês observem. Gideão, ele olhou para ele e se viu pequeno. Gideão, além de se ver pequeno, menor da casa do pai dele, ele ainda falou assim, mas ainda a minha família é a família mais pobre que tem, olha só. E lendo isso, o Senhor, ele me deu uma sabedoria de algo que nós, igreja do Senhor, não estamos vivendo. Porque nós temos olhado não para nós, mas nós temos olhado para o irmão do nosso lado. E nós temos observado mais o defeito um do outro do que os nossos próprios defeitos. E o importante de nós olharmos para dentro de nós e analisarmos a nós mesmos é nós entendermos que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. Mas o Senhor chama os pequenos para confundir os grandes, o louco para confundir os sábios, e Ele chama os que não são para ser. Esse é o Deus que nós servimos.
ele trabalha diferente do homem. Só que o homem, ele vê beleza, o homem, ele vê a grandeza, o homem, ele vê a forma de falar, se canta bonito, se prega bonito, mas Deus não. Ele conhece o teu coração. Assim como quando Samuel, ele foi descer à casa de Jessé, né, de Jessé, ele fez o quê? Ele estava olhando, né, para a aparência, mas Deus falou para ele: olha, Jessé, ou Samuel, perdão, eu não vejo como um homem vê. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Às vezes a aparência tá tudo ok, mas por dentro a pessoa tá destruída, a pessoa tá cheia de pecado, tá cheia de mentira. Não é o que nós temos vivendo hoje, vivenciado isso dentro das igrejas. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Você pode até aí achar que seu pastor não está vendo, que a tua liderança não está te vendo, mas Deus está. Mas o ponto que eu quero chegar, irmãos, é para que nós venhamos o quê? Olhar para nós mesmos. Porque a partir do momento que nós olhamos para dentro de nós e vemos o tanto que somos falhos e pecadores, nós conseguimos nos derramar na presença de Deus e olhar o quanto somos frágeis, o quanto somos pequenos diante da grandeza de Deus, o quão maravilhoso e grandioso é o nosso Senhor. E outro fato importante que eu quero trazer aqui para vocês é quando Jesus, né, a palavra do Senhor vai nos dizer que eram 32.000 homens preparados para ir à guerra com Gideão. Olha só. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor falava a Gideão que eram muitos homens que estavam com ele para entregar os medianitas em sua mão, a fim de que eles não se gloriassem dizendo que a mão deles o livrou do povo de Israel, dos medianitas, perdão. O que isso quer dizer? Quantas vezes você está na batalha, você vai para a batalha, a palavra do Senhor vai nos dizer que a partir do momento que levantamos as nossas mãos e aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador, nós estamos como uns soldados para pelejar, para batalhar. E a nossa peleja não é contra carne e sangue, mas é contra o inferno, irmãos. E hoje nossa peleja, né, nós estamos vivendo um tempo que uma palavra o Senhor vai nos dizer dos falsos profetas, a peleja está sendo carne contra carne. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós temos que ir contra o inferno. Irmãos, aprenda, entenda que o inimigo, ele usa pessoas para vir contra você. Ele não vai vir, né, da forma que ele realmente é, não. Ele vai usar pessoas para te atingir. Aí vai de você ter a sabedoria do Espírito Santo para interceder por ela, porque ela está sendo usada pelo inimigo. Aí é parte de você entender que você tem que orar, porque Paulo vai nos dizer que suportar a fraqueza dos fracos, orai pelos que te perseguem, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Isso é que nos traz diferença. E ali quando Deus falava a Gideão, queria ali mostrar para ele um mistério. Olha o mistério do Senhor. E nesse mistério que o Senhor falou comigo, irmãos, esse mistério é profundo. Se você continuar aqui, você vai entender. Então Jesus mandou, né, que os medrosos e covardes voltassem para trás. Sabe quantos voltou? 22.000 voltaram. Sabe o que o Senhor me faz entender através dessa palavra? Quantos levantam a mão, aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, mas que no meio tá ali pronto, né? Segundo ele, vou para a batalha, tô trajado, tô revestido com a armadura de Deus, mas o medo o impede de prosseguir. A vergonha impede dele viver os mistérios do Senhor. Porque se está envergonhado, está com medo do que as pessoas vão falar, está com medo das pedradas que vão receber, colocam qualquer dificuldade, qualquer problema acima da vontade de Deus, acima do propósito de Deus na sua vida. Tem trocado o propósito pela proposta. E por isso são muitos os guerreiros que voltam para trás no meio da batalha, que não chega até o final.
que não estão com seus olhos fitados no Evangelho de Cristo, não querem viver a palavra, querem viver a facilidade que o mundo tem pregado, que o mundo tem trazido para dentro das igrejas. E o mais interessante de tudo isso é quando o Senhor vai dizer aos medianitas para que eles descem até o rio para tomar água. E aí é o mistério. A palavra do Senhor vai nos dizer, sabe o quê? Quando Jesus ele vai descendo ali, que ele vai passar por Samaria, porque os samaritanos, né, eram impuros para os judeus. Os judeus se precisam passar ali eu não me lembro agora a cidade que eles deveriam passar para chegar, né? Mas se fosse passar por Samaria, eles dariam uma volta, mas não entravam em Samaria. Mas Jesus, ele era a diferença. Então ele chegou até o poço de Jacó, onde estava ali, né, uma mulher samaritana, e pediu para ela água. E pedindo ele água, ela lhe falou: mas como pode tu, judeu, pedir água para mim, mulher samaritana? E ele falou assim: se tu soubesses, aquele que te pede águas, olha que interessante, se eu lhe der desta água, jamais tornará a ter sede. Jesus, ele é a água que jorra para a vida eterna. Ele é o pão da vida. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus poderoso. Jesus, ele é a água. E sabe o entendimento que o Senhor me deu a partir deste momento que o Senhor mandava aquele povo, aqueles 10.000 homens descer para tomar a água daquele poço? Ele me fez entender que aqueles que estavam ali, que desciam e bebiam a água como animal, eles não estavam, eles perderam a sua atenção, porque eles não estavam fitados, eles estavam, gente, olha só, eles estavam indo para uma batalha, eles estavam descendo para uma guerra. Quantos estão lá, irmãos, que permaneceram, voltaram alguns, mas uns ainda permaneceram na guerra, mas que não estavam fitados com seus olhos realmente na palavra, não estavam com seus olhos ali alicerçados, com os olhos no alvo que é Jesus Cristo, que é a salvação. Eles até beberam da água. Quem é essa água? Quando o Senhor me falava isso, meu coração assim se enchia, porque quando Jesus mandava eles descer as águas para tomar, Jesus, ele vai nos dizer que ele é a água que jorra para a vida eterna. Quantos beberam dessa água, mas que não continuaram vigilantes e perderam o direito da salvação, porque perderam a atenção, perderam o foco. O que Deus me faz entender é que se você é esse soldado que se revestiu, que foi para a guerra, mas que no meio do caminho, mesmo bebendo da água, perdeu a atenção, ainda dá tempo de você voltar, ainda dá tempo de você renunciar às suas vontades para viver a vontade do Senhor, porque o Senhor vai nos dizer que aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Não é fácil negar a si mesmo, não é fácil, mas Jesus, ele te chama, ele te escolheu, ele te chamou para você ser diferença. E sabe que eu vejo que ali aqueles só de 10.000, Jesus separou 300. Sabe o que o Senhor quer nos dizer? Que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. A palavra do Senhor não vai nos dizer lá em Mateus 7, nem todos aqueles que falam Deus, em teu nome expulsei demônios, Deus, em teu nome profetizamos, entrará no reino de Deus. Nem todos que estão no meio da peleja vão entrar no céu. Nem todos que beberam da água, aleluia, vão entrar no céu, porque perderam a atenção, perderam o foco. Olharam mais para o homem do que para o próprio Deus. Olharam mais os defeitos do próximo que estava do lado. Odiou mais do que amou. Jesus, ele nos diz que ele é o amor. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqueles que ajoelharam, olha o mistério, irmãos, é nós ajoelharmos diante do Senhor e entendermos que nós não somos nada, nós não somos ninguém. Aí está o mistério. Eles ajoelharam, eles pegaram com a mão e levaram à boca
O que isso quer dizer, irmãos? Eles ajoelharam, mas o olho deles estavam, espreitando, vendo se o inimigo estavam ali por perto, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, tramando como leão, querendo nos tragar. E por isso que aqueles 300, eles eram vigilantes. Eles tinham um entendimento que eles estavam na guerra e que em momento algum eles poderiam baixar a guarda. Porque se eles baixassem a guarda, a qualquer momento o inimigo poderia dar uma rasteira neles. E esses 300 tinham intimidade. Esses 300, poderiam até ter medo, mas eles sabiam que Deus de Israel estava com eles e que eles não poderiam temer, porque eles estavam com Jesus. Jesus vai nos dizer que não temerei mal algum. E quando ele fala lá em Isaías, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. É o que o Deus fala para nós. É isso que eles estavam entendendo ali naquele momento. Então eles bebiam da água, mas os olhos deles estavam ali observando se o inimigo estava por perto. Porque se o inimigo estivesse por perto, eles já estavam preparados para guerrear. Não baixou a guarda, não baixou os olhos. Eles estavam vigilantes, observando. E do mesmo jeito é o teu inimigo. Ele te observa, ele está a todo momento, ele é paciente. Mas o Senhor vai nos dizer que quando nós estamos sujeitando ao Senhor e resistindo ao diabo, então ele foge de nós. Então seja como esses 300, que não perdeu a sua vigilância, que não baixou a guarda, que estavam ali preparados. E sabe como eles ganhou a guerra? Tocando buzina, né? Assim como o Senhor fez ali com Josué, quando foi, ali rodear as muralhas de Jericó, e elas caíram através deles tocando buzina, tocando pandeiro e louvando ao Senhor, e as muralhas caíram por terra. Assim também foi com os Gideões e os 300. Não, irmãos, não deixe de adorar o Senhor na sua luta. Não deixe de adorar o Senhor em meio às batalhas, porque é no teu louvor que o diabo cai por terra. É através do teu louvor que o céu se abre. Adore a Ele independente do teu momento de dificuldade. Adore a Ele independente se você não tem mais força. Porque Jó também, ele estava fraco, mas ele adorou ao Senhor. Ele não deixou de perseverar. Ele não baixou a guarda. Ele permaneceu no Senhor. Da mesma forma, sejamos você, sejamos nós, adorando ao Senhor na luta, na guerra, nos momentos de bonança, no momento de alegria, porque o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque, irmã Ruth, precisamos adorar Deus em espírito e em verdade, porque Deus, ele é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não em carne e mentira. Porque quantos estão adorando carnalmente, emoção da carne, né? Que são mentirosos, que são enganadores, que são lobos disfarçados de ovelha. Tenha o discernimento do Espírito Santo de Deus, saiba discernir o que é de Deus e o que não é. Porque aqueles que são do Senhor, aqueles que andam na palavra, o inimigo não engana, o inimigo não derruba. Porque nós que estamos firmados no Senhor, somos como aquele povo que o Senhor vai nos dizer, e assemelhá-lo-ei, falar errado, o homem que, ouvindo as minhas palavras e as guardou, né? O Senhor vai assemelhar ele como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Então veio os ventos e vieram as tempestades, mas a casa permaneceu de pé. Mas aquele que, ouvindo as minhas palavras e não as guardou e não as praticou, vou assemelhar ele como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e correram os rios e vieram as tempestades, e a sua casa veio ao chão, porque não estava edificada. Que o teu coração esteja edificado no Senhor. Seja como salmista, eu guardei a tua palavra no meu coração
para que eu não pecasse contra ti. Não seja como aquele povo que Isaías fala, a boca fala, mas o coração está longe de mim. Seja aquele que fala do Senhor, mas que o coração esteja no Senhor. Não seja somente ouvintes da palavra, mas seja também praticantes. Seja exemplo, seja testemunho, porque é para isso que o Senhor te chamou, para ser sal da terra e luz para iluminar. O Senhor te chamou para ser uma geração eleita, sacerdócio vivo e santo do Senhor. Então faça a diferença. Rompe a multidão, rompe o medo, rompe as dificuldades. Porque se você colocar dificuldades, se você colocar coisas que... mas eu não vou para a igreja por causa disso, eu não faço isso. Irmãos, você nunca vai chegar ao Senhor. Se você sempre colocar uma dificuldade, um impossível. Porque só quem pode nos mudar é Deus. O homem, ele não convence ninguém do pecado, mas o Espírito Santo de Deus, ele convence. O Senhor vai nos dizer que vindes como estáis, mas eu te garanto que você não vai permanecer da mesma forma que você está, porque Jesus, ele muda. A palavra de Deus traz mudança de vida e modificação de caráter. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, fica com Deus e até a próxima palavra.